Esta segunda-feira, o principal hospital da Guiné-Bissau, o Simão Mendes, acordou com uma greve cujo pré-aviso a direção daquela unidade hospitalar diz não ter recebido. Os familiares dos pacientes sentem-se desnorteados e com falta de informações, quando alguns doentes já começaram a ser transferidos para outros hospitais. A greve ou o boicote, mas a verdade é que os serviços do Hospital Simão Mendes estão sem ninguém e sem serviços mínimos. A secretária de Estado de Gestão Hospitalar disse desconhecer o que está a acontecer, assim como o diretor do hospital. Essa manhã nós fomos surpreendidos com a situação de ausência dos trabalhadores que deviam estar a cumprir a escala mínima. Não tenho conhecimento de nenhum outro caderno reivindicativo adicional ao que nós já tínhamos conhecimento através da comunicação social, que é as reivindicações que estão a conhecer já a nível do governo. Poderíamos ter a informação se houvesse o cumprimento das regras que regem a lei do greve. Com a entrega de preaviso que os responsáveis das instituições podem ter informação sobre suposta greve para quando, ou interpelar a greve com a conversação, que não foi o caso. Os pacientes desesperados estão a abandonar o hospital à procura de outros serviços. É lamentável o facto, porque que tem pelo menos um serviço mínimo para atendimentos de crianças que são manga de gente que são filhos na vomitar e na diarreia, mas já que tem atendimento. Essa de greve, mas é transferindo para outro lado. Só que nunca se vê não é. Para amanhã, aqueles que dormem ali assistir um bocado e dar medicamento. Mas nesse momento ali, é na controla para todo lado, é comunicar com a nona pera, a ambulância para ir bem para levar. O Hospital Simão Mendes está em apuros e falam de uma greve de 9 meses na função pública. Até o momento, tudo vai na mesma, sem solução à vista. A situação agrava-se a cada dia que passa. Os pacientes andam à procura de outros serviços. O Presidente da República da Guiné-Bissau esteve no último fim de semana em Calequis, no norte, terra natal do ex-presidente José Mário Vaz, a quem foi pedir conselhos antes de viajar para Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia Geral das Nações Unidas. Em vésperas da viagem a Bruxelas para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, Umaru Sissoko Embalo foi pedir conselhos ao ex-presidente José Mário Vaz. O pedido foi feito em Caliquice, terra natal do ex-presidente, que o terá aconselhado a lutar contra a corrupção. E falando como para continuar firme na luta contra a corrupção e ter a responsabilidade grande. Se a mim falhar, ele que falha. E automático. Então, José Mário Vaz não estou botando a responsabilidade se a mim falhar. E para ver aquilo que manda sempre, também eu bem. Por sua vez, o ex-presidente José Mário Vaz pediu entendimento entre os guineenses. Me estou a agradecer, sinceramente, no fundo do meu coração, visita do Presidente da República a Caliquice, a minha casa, minha terra natal, e um orgulho grande de me pedir entendimento na Guiné-Bissau para não poder andar. A vila de Caliquice fica situado a cerca de 110 km de Bissau. A Guiné-Bissau registrou 5 mortes e 58 novos casos da Covid-19 na semana entre 13 e 19 de setembro. De acordo com o boletim epidemiológico, o total acumulado de casos da Covid-19 subiu para 6.080 e 130 vítimas mortais desde o início da pandemia. Até o momento, 56 pessoas continuam internadas, numa altura em que a Guiné-Bissau registra 708 casos ativos da doença. A situação epidemiológica da Covid-19 indica que 5.237 pessoas estão consideradas recuperadas da doença. O PAGC denunciou violações dos direitos humanos no dia da celebração do 65º aniversário do partido, que foi criado a 19 de setembro de 1956 por Amílcar Cabral e outros companheiros. Na cerimónia que reuniu dirigentes, militantes e simpatizantes, o PAGC denunciou a falta de escolas, as dificuldades de acesso aos cuidados médicos e referiu-se ainda ao que chamou de tentativas do atual regime de fazer calar vozes críticas.
O PAIGC celebrou 65 anos de existência sob o signo dos direitos humanos. Reunidos na sede para assinalar a data, o partido criticou a forma como o país está a ser conduzido e denunciou violações dos direitos humanos e tentativas de silenciar vozes críticas ao atual regime. Porque o ser humano precisa ter a sua dignidade, precisa viver com dignidade. Quando não é lhe dado a liberdade nem de falar, quando não é dado liberdade de manifestar-se, é porque eu não tenho dignidade. Quando não tenho escola para os meus filhos e meus netos, quando não tenho uma educação, já nem vou falar de qualidade da educação, vou falar apenas de abrir as portas das escolas e de ter os professores na sala de aula e de ter manuais escolares para os alunos. Estou a falar da mortalidade materna e infantil que está a subir por falta de bom atendimento. Para o PAIGC, está-se diante de um país sem segurança. Estou a falar de segurança de pessoas e seus bens. Estou a falar da segurança fronteiriça. Estou a falar da segurança alimentar. Mulheres a morrerem de fome. Mulheres a decidirem se eu compro uma máscara ou se compro 1 quilo de arroz. Isto querem tirar-nos as conquistas que nós conseguimos com a nossa independência. E isso nós não vamos aceitar. O partido, fundado por Amílcar Cabral e mais 5 companheiros, apela aos militantes a não se resignarem, a lutarem juntos para que o partido e o país estejam na linha de vários direitos. As eleições para a escolha do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau estão marcadas para o dia 4 de novembro. Para o lugar, 2 candidaturas já foram apresentadas, a do atual presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, e a do juiz conselheiro Osíris Pina Ferreira. O presidente da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau concorre à presidência do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. José Pedro Sambu já depositou a candidatura, mas não falou aos jornalistas. Longe da imprensa, o juiz conselheiro Osíris Francisco Pina Ferreira também depositou a sua candidatura ao mais alto cargo da magistratura judicial guineense. A eleição está marcada para 4 de novembro e o prazo para a entrega das candidaturas termina a 23 deste mês. Os candidatos que possam ser eleitos, só podem configurar nesse aspecto os juízes conselheiros que, desde que tenham mais ou menos 5 anos de exercício, que estejam ativo mais de 5 anos. Portanto, é isso que diz a lei. Após o prazo, a Comissão Eleitoral terá 5 dias para analisar os documentos e publicar a lista provisória. Que poderá ser objeto de suprimento, de suprir as irregularidades que possam eventualmente surgir e, finalmente, será fixada uma lista definitiva. Para a escolha do novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o substituto de Mamadou Seydou Baldé, falecido em 11 de agosto, vão votar os magistrados do Supremo Tribunal de Justiça, juízes desembargadores e juízes conselheiros. Mais de 200 de porta-contentores com castanha de caju estiveram parados durante o fim de semana na chamada Estrada de Volta a Bissau, à espera de entrada no porto para descarregamento. Os motoristas, visivelmente exaustos e aborrecidos com a situação, queixam-se da falta de colaboração dos trabalhadores do porto de Bissau. Longa fila de porta-contentores, mais de 200 carregados de castanha de caju, à espera de embarque no porto de Bissau. Ocuparam cerca de 4 quilómetros de uma das faixas da estrada que liga a antiga Bulola à rotunda dos antigos combatentes. Os motoristas, segundo dizem, foram informados de problemas nas máquinas e de falta de espaço no interior do porto para armazenar os contentores. Mas estas informações não os convenceram. Para que não olha, Mangaribá se passa, dentro do dia de semana tem um fraco descarga. Mas no dia de fim de semana tem que mais descarga. Para a informação que não tem como, precisa mais para descarga fazer o fim de semana porque tem que hora extra. Não tem que hora extra e benefício para o porto. Mas nós que carga não fica na bicha, não fica tudo penalizado que é a situação. Os motoristas pediram a colaboração da direção dos portos para minimizar os riscos de vida e da perda de materiais.
a não me estipe, para certa colaborar, para poder daqui facilidade, porque a não está ali, por além de riscos de vida, ou danos materiais e riscos de vida, que a não está ficando de parar que ele... Nesta indefinição, os condutores temem pela segurança dos ajudantes. Não tem ajudantes que mostrado e outros ainda cá estão no hospital, porque vai receber só aqui primeiro socorro e vai para casa. E depois, não tem problema de saúde de ajudantes que estão ficando ali, porque está dormindo, vai de chuva e sem segurança. Não está dormindo assim, proteção de lombrando, não tinha medo de que lá, sem segurança. Dentro do Porto de Bissau, constatamos movimentos de viaturas transportando castanhas para a exportação. A União Europeia, através do programa Landa Guiné Junto, fez o lançamento oficial de um estudo sobre o quadro legal das organizações da sociedade civil. O aumento significativo do número de organizações da sociedade civil recomenda uma atualização do quadro jurídico que regulamenta as suas ações. Este é o resultado de um estudo sobre o quadro legal das organizações da sociedade civil da Guiné-Bissau, lançado pela União Europeia através do programa Landa Guiné Junto. Em 1992, foi aprovado o decreto-lei para o exercício, criação e exercício das organizações não governamentais. São 29 anos depois. E naquela altura quase que não haviam organizações da sociedade civil. Neste momento falamos de mais de 4.000 organizações da sociedade civil de todo o tipo possível. Portanto, impunha-se fazer uma análise daquilo que existe em termos de legislação para se fazer recomendações que possam melhorar esse quadro legislativo de forma a acomodar toda essa diversidade de organizações que existem. A União Europeia realizou este estudo com o objetivo de analisar tudo aquilo que existe em termos de legislação que possa contribuir para a atuação adequada da sociedade civil. Muitas organizações têm dificuldades no processo de formalização devido ao fato de terem dificuldades na organização dos documentos solicitados. Existem imensos bloqueios que as organizações enfrentam. O que nós apontaríamos como essencial é a estruturação de um quadro jurídico que seja extremamente compatível com aquilo que corresponda às dinâmicas das manifestações das organizações da sociedade civil. O referido estudo recomenda a necessidade de uma educação jurídica das organizações da sociedade civil sobre as legislações que regem o país e a atualização do quadro legal. O período de transição política pós-golpe da Guiné-Conakry não pode ultrapassar 6 meses. A decisão é da CDAO, que na última cimeira de chefes de Estado e de governos da organização decidiu ainda sancionar os membros da junta militar autores do golpe de Estado. Ficam com os bens congelados, proibidos de viajar e de concorrer às eleições presidenciais na Guiné-Conakry. A Cimeira de Chefes de Estado da CDAO impôs sanções aos militares envolvidos no golpe militar na vizinha Guiné-Conakry no passado 5 de setembro. A cimeira foi realizada ontem em Accra. Segundo o comunicado dos chefes de Estado, a transição deve ser muito curta, devendo não ultrapassar 6 meses, o que significa que em 6 meses devem ser realizadas as eleições presidenciais. Aos jornalistas, o presidente da comissão da CDAO, Jean-Claude Cassibro, disse que não haverá necessidade de uma transição longa porque a Guiné-Conakry precisa voltar à normalidade constitucional. Os chefes de Estado reafirmaram o apoio da organização para que o poder volte às mãos civis e advertiram que os líderes do golpe militar não podem concorrer às próximas eleições presidenciais. Exigem a libertação imediata e incondicional do presidente deposto Alpha Condé e ameaçam responsabilizar individual e coletivamente os membros do comando militar que assumiu o poder pela integridade física do ex-presidente. Ainda segundo o comunicado, os membros da junta militar estão proibidos de viajar fora do território da Guiné-Conakry e seus ativos financeiros estão bloqueados. Os chefes de Estado dos 15 apelam à União Africana, à União Europeia, às Nações Unidas e aos parceiros multi e bilaterais para também aplicarem as sanções impostas. Ponto final deste Repórter África.
E assim termina este Repórter África. Obrigado pela preferência.